bem-vindos ao nosso canal. Que bom ver você aqui no nosso canal. Se inscreva e volte sempre. Hoje eu trouxe uma história para contar para vocês. Eu trouxe este visual. Você gosta de peixes? Eu adoro ver peixes também. Mas você já viu um peixe bem grandão? Ah, uma baleia? Sim, talvez. Mas a história que eu quero contar para vocês é sobre alguém que foi parar no ventre de um peixe. Alguém que foi parar no estômago de um peixe. Você já ouviu essa história? Ah, então vamos começar pelo começo. Este daqui, que ficou preso no ventre de um peixe, é Jonas. A história que eu vou contar para vocês hoje está num livro da Bíblia chamado Jonas. Jonas, ele era um profeta de Deus. E um dia Deus deu uma missão para ele. Disse: Jonas, vá até a cidade de Nínive e fale para eles que, se eles não se arrependerem, eu vou destruir aquela cidade. Mas Jonas, ele não quis ir lá. Jonas desobedeceu à voz de Deus. Ele não gostava do povo que morava lá naquela cidade. Nínive era a capital da Assíria. E os povos que moravam por lá, eles eram terríveis. Eles eram conhecidos por torturar aquelas pessoas que eles levavam cativos. A palavra de Deus não diz o porquê que Jonas não gostava daquele povo. Talvez eles tinham levado alguém da família de Jonas cativo, ou tinham matado alguém da sua família ou algum amigo de Jonas. De qualquer modo, Jonas ele queria que Deus destruísse a cidade de Nínive. Ele temia que Deus tivesse compaixão e perdoasse aquele povo. Jonas, ele não queria dar uma oportunidade de arrependimento para aquele povo. Sabe que quando Deus enviou Jonas a Nínive, ele fugiu para outra direção. Ele foi para Tarsis. E chegando em Tarsis, quando ele viu que um navio estava indo para Tarsis, Jonas, ele subiu naquele navio. Por Jonas ser um profeta de Deus, Jonas sabia que muitas vezes, quando os avisos de Deus são obedecidos, Deus suspende o castigo do povo. Ele deve ter lutado com o pensamento de que o maior inimigo da sua nação pudesse crer no aviso divino e evitar o castigo. Em vista da atitude do coração de Jonas não ser reta, ele se recusou a cumprir a ordem de Deus. Como crente no Senhor Jesus, Deus quer dar a você o desejo de obedecer a Ele. Obedecer significa fazer aquilo que lhe mandam. Tem uma palavra que diz lá em 2 Coríntios 2:9, e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Deus ama aquele que obedece a sua palavra. Talvez você não entenda por que Deus quer que você ame os seus inimigos. Pode você não ter vontade de obedecer aos seus pais, de fazer o que seus pais lhe pedem, mas Deus quer que você obedeça a palavra dele, os mandamentos de Deus. Sabe que obedecer pai e mãe é um grande mandamento que está escrito na palavra de Deus. E a desobediência, ela fará que você fique triste, sinta culpado lá no seu íntimo. E que por algumas vezes ela pode provocar problemas em sua vida. Deus enviou
Jonas a Nínive com um aviso importante, mas ele preferiu desobedecer. Olha a consequência que Jonas teve por causa da sua desobediência. Ele pegou um navio que ia para Tarsis e foi para lá. Só que Deus interveio de maneira sobrenatural e fez cair uma grande tempestade sobre o mar enquanto Jonas dormia no navio. A tempestade e os marinheiros daquele navio foram usados por Deus para confrontar a rebeldia de Jonas. Os marinheiros daquele navio, amedrontados, clamaram aos seus deuses e atiraram a carga ao mar para aliviar o navio. Os marinheiros, eles perguntaram, acordaram Jonas e perguntaram quem era o Deus de Jonas. Jonas disse que era o Deus vivo, o nosso Criador. O capitão daquele navio então pediu para que Jonas orasse ao seu Deus pedindo ajuda. E naquele momento, Jonas admitiu que ele estava fugindo de Deus. Jonas mandou que os marinheiros atirassem ele no mar, mas os marinheiros tentaram remar para a terra firme, mas não tiveram resposta. Então, eles obedeceram ao pedido de Jonas e já largaram Jonas no mar. Os marinheiros, embora cheios de medo, perceberam que não era possível fugir de Deus. A tempestade fez com que Jonas confessasse a sua intenção de fugir da presença de Deus. Naquele momento, Jonas percebeu que a sua rebeldia contra Deus havia trazido um perigo para todos os que se encontravam naquele navio. Deus tem muitas maneiras de chamar a nossa atenção. O reconhecimento de culpa de Jonas foi o primeiro passo para a reconciliação dele com Deus. Quando Jonas foi levado para o mar, jogado nas profundezas, ele fala que ele foi até o fundo do mar e que algumas algas enrolaram a sua cabeça e de repente um enorme peixe engoliu Jonas. Aquele peixe tão grande foi a maneira que Deus usou para livrar Jonas da morte. Jonas se encontrou vivo e aterrorizado dentro do ventre do peixe. Se Jonas tivesse obedecido, embora não compreendesse a razão de Deus enviá-lo aos seus inimigos, Jonas não teria passado por aquela situação terrível que ele teve que passar. Deus quer dar a você o desejo de obedecer a Ele. Vale a pena obedecer a Deus. Jonas, aterrorizado com aquela situação, orou a Deus dentro do peixe mesmo, porque ele ficou 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Ele sabia que só o dono de todas as coisas poderia salvar ele daquela situação. E salvou. Deus mandou aquele peixe cuspir Jonas, e Jonas foi arremessado para a beira da praia. E Jonas saiu dali com o seu coração ardendo em obedecer à voz de Deus. Jonas agora foi obediente a Deus e foi até Nínive. Chegando em Nínive, aconteceu o que Jonas já imaginava. O povo, ele aceitou a palavra do Senhor, se arrependeu dos seus pecados e Deus perdoou o povo. Jonas cumpriu a sua missão. Agora ele tinha obedecido à voz do Senhor e tinha passado por uma experiência terrível por não obedecer à voz de Deus. Hoje, Deus convida você a ser obediente à sua palavra, a andar no caminho do Senhor, aceitar Jesus como seu Salvador e andar
sendo obediente à palavra de Deus. A desobediência, ela causa consequências. Quando desobedecemos a palavra de Deus, nós estamos pecando contra Deus. E o pecado nos afasta de Deus. A maior recompensa da desobediência é nos afastarmos do nosso Criador. Deus, Ele quer que você tenha uma vida de obediência. Você quer ser obediente a Deus? Peça para Ele lhe ajudar a obedecer a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Paz do Senhor.